Corporalidade dos sentidos para o ensino da língua com historicidade no ensino médio integrado. Este trabalho é parte de um estudo que realizamos sobre a materialidade discursiva da língua no ensino de língua portuguesa na formação em saúde. Foi escrito por mim, Viviane, em coautoria com Jonathan. Somos professores da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz. Um espaço em que é possível pensar a sala de aula como lugar de pesquisa fora dos muros da universidade, demonstrando assim que há projetos de formação e não de capacitação conduzidos por professores da educação básica que precisam ser debatidos a fim de promover a educação emancipatória. Nossa reflexão começa pelo subtítulo que formulamos para essa apresentação, em que ensino é compreendido como ato de interferência na sociedade, um exercício de reflexão não apenas sobre a sociedade, mas também com a sociedade. Língua não é um sistema abstrato, um sistema fechado. A autonomia do linguístico é relativa e não absoluta, porque o social e o linguístico se constroem conjuntamente. Língua e sociedade estão imbricadas numa relação apreendida pela história e pela ideologia. Historicidade é o acontecimento do texto como discurso, e não a história refletida no texto. Vale destacar ainda a importância da preposição com na construção de um trabalho discursivo. Ensino médio integrado, por sua vez, significa, nos termos de Frigoto, como processo formativo que possibilite aos trabalhadores o acesso aos conhecimentos produzidos histórica e coletivamente pela humanidade. Essas são as bases que, presentes no subtítulo, sustentam a ideia de uma corporalidade dos sentidos. Nos termos de Soares, é preciso um trabalho de formação em que haja condições de habitar a língua, ou seja, de dar condições aos sujeitos alunos de reconhecimento da incompletude nos processos de significação. É preciso se relacionar com os corpos reais que estão nas salas de aula. Sustentamos que um trabalho sem a mediação da historicidade resulta na fabricação de uma língua que não faz sentido para o sujeito aluno, e que, ao não fazer sentido, ao não passar da oralidade para a escrita, fixa o sujeito à margem da língua e à margem da sociedade. O ensino da língua com historicidade significa não silenciar a diferença individual e coletiva, o que produz um deslocamento que é o de trabalhar a escrita como tecnologia, para dar um tratamento político-ideológico ao trabalho com a linguagem, desconstruindo o imaginário que distancia a escrita gramatizada de sua historicidade. De modo específico, pretendemos pensar a questão da historicidade no do ensino de língua portuguesa praticado nos cursos técnicos de nível médio em saúde em que lecionamos. Nos afastamos da concepção da língua enquanto instrumento para, por exemplo, o exercício de uma profissão. Nosso percurso tem a ver com a construção de um trabalho discursivo no ensino de língua portuguesa, em que compreendemos a língua como trabalho humano, resultado de uma produção histórico-social. No âmbito do processo de formação dos trabalhadores de nível médio de saúde, a concepção de educação politécnica, aliada ao conceito ampliado de saúde e aos princípios do SUS, é assumida pela Escola Politécnica como eixo fundamental na perspectiva de pensar um projeto de educação articulado com um projeto de sociedade não excludente. Pensar um ensino de segundo grau que se desvie da dualidade educação propedêutica versus formação profissional. Pensar uma educação que tem o ser humano como centro e não o mercado de trabalho. Para contribuir com a proposta de uma educação politécnica, assumimos uma direção ético-política no ensino de língua portuguesa, sustentada pela análise de discurso de orientação francesa e pela história das ideias linguísticas. Uma prática que restitui ao discurso seu caráter linguístico, histórico, ideológico, possibilitando que o sujeito trabalhador em saúde, em especial aquele com formação técnica de nível médio, possa falar, o que significa, muitas vezes, poder ser. Um compromisso que não prescinde da compreensão de que estudantes e professores são elementos das forças produtivas da sociedade inseridos numa arena de conflitos e contradições que é a própria instituição escolar. Nessa direção, questionamos como ler e escrever de modo a trabalhar o pensamento crítico e a atuação do estudante de forma reflexiva na sociedade
como nos exigem os documentos institucionais sobre o ensino da língua portuguesa, sem admitir que, além da materialidade simbólica, está presente também uma materialidade histórica. Compreendemos ler e escrever como processos em que há sempre interferência do sujeito no mundo. No percurso que propomos aos nossos sujeitos alunos, consideramos fulcral o trabalho realizado logo no primeiro ano do curso, partiu do processo de constituição da norma e não de um trabalho com a norma. Considerando a relação constitutiva entre língua e sociedade, nossa posição teórico-política está, portanto, subscrita de Pfeiffer, Silva e Petri. Não seria objetivo da escola ensinar a língua materna de ninguém, estruturante do sujeito falante. Seu objeto de ensino deve ser a língua oficial do Estado brasileiro, estruturante do sujeito cidadão. Então, dessa forma, trabalhar a língua com historicidade parte da questão formulada por Orlandi. Como uma norma passa a ser um divisor que qualifica ou desqualifica os cidadãos, dando-lhes lugar ou excluindo-lhes da convivência social qualificada? Para desconstruir a imagem já referida que o aluno tem da leitura e da escrita, consideramos condição primeira a construção de um saber sobre a língua. Utilizamos como estratégia a reconstrução do arquivo, entendido nos termos de Pechet como um campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão, a fim de possibilitar outros sentidos além dos que estão oficializados. Ao longo dos 3 anos de curso, nossos sujeitos alunos recebem, por exemplo, materiais selecionados, editados, adaptados e ou desenvolvidos pelos professores responsáveis pelo componente curricular, constituindo-os como autores. É deles o trabalho de antecipação em relação ao que o sujeito aluno irá ler. Ao ocupar a função de autoria do trabalho desenvolvido em sala de aula, os professores constroem um saber teoricamente sustentado e politicamente significado, e deixam de ser aqueles que comunicam o saber pronto, acabado, que está devidamente organizado em livros didáticos e ou em sistemas de ensino em que as aulas já estão prontas para serem dadas. Para demonstrar, então, uma possibilidade de trabalhar a gramática como forma de acesso a diferentes tomadas de posição numa relação entre a língua e os lugares de memória, passamos à análise de um texto realizado em sala de aula. Importante frisar que esse texto, embora seja constituído de verbal e não verbal, focaremos apenas no aspecto verbal. Numa perspectiva de trabalho em que a língua ensinada na escola é a língua útil, o texto 1, cujo dizer se reinscreve de modo contínuo, atual e não somente em todo 19 de abril, será útil ao trabalho com os pronomes oblíquos, com a colocação pronominal como pretexto para exemplificar um dos itens que constam nas tradicionais listas de como escrever corretamente. Numa sala de aula que trabalha o texto como evidência material do discurso, temos a possibilidade de discutir a opacidade da materialidade linguística presente no enunciado "para mim fazer". Ao estar em relação com o enunciado "Feliz Dia do Índio", vemos o não lugar destinado aos indígenas e suas línguas no espaço de enunciação brasileiro. O índio não é sequer significado como brasileiro, mas apresentado como símbolo da diversidade. Diversidade como demonstração de seu exotismo. Outro ponto importante a ser destacado é o uso do você no recorte, você que fala. Esse pronome opera com uma relação entre eu versus você, em que o outro se coloca distante. O uso da estrutura mim mais verbo no infinitivo é altamente estigmatizada. Daí a ideia do você como alguém de fora, fora da língua, fora da sociedade. Essa posição discursiva opera no interior da sociedade brasileira, porque não marginaliza apenas o índio, mas sim, por extensão, qualquer sujeito que faça esse uso da língua, indígena ou não. Outro aspecto é o de que, numa perspectiva normativa, a variação linguística posta em funcionamento pelo sujeito não tem exatamente o mesmo peso, a depender do tipo de variação em uso e do sujeito a quem se acredita essa variação. A mesma posição discursiva que atravessa o imaginário que qualifica "para mim fazer", como um erro, faz o uso de "pra"
em para você que fala, sem identificar aí um problema. Quando o sujeito do verbo no infinitivo assume a forma oblíqua, há erro. Quando temos a redução da preposição, há variação. As bases teórico-metodológicas que assumimos podem contribuir para mudar a natureza dos gestos de leitura. A língua com historicidade tem a ver com trabalhar aquilo que não está fora, mas dentro. É nessa direção que não reduzimos o ensino de língua portuguesa ao contexto, ao pragmático. Em nosso trabalho, a relação com a exterioridade abre outros sentidos, possibilitando a compreensão das disputas de sentidos e de narrativas nos processos de formação em saúde inseridos em um projeto de sociedade. Por fim, as nossas referências.